Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Ouço vozes, né? Estamos aí hoje com um programa mais do que especial, né? Um Vozes do Gigante entrevista recebendo o volante, posso chamar de volante, lateral direito, né? Um polivalente do time do Internacional, Rômulo. Boa noite, um prazer te receber aqui com a gente hoje. E aí, Lucas, boa noite. Um prazerzão estar falando com vocês aí. Show de bola, né? Vamos projetar um pouquinho, né, do que foi o 2023 do Internacional até aqui, né? Um 2023 que poderia ter sido muito melhor. O Rômulo chegou, né, em meio à temporada. E é justamente isso que eu quero falar contigo, Rômulo, para a gente começar o nosso bate-papo por aqui. É uma trajetória diferente do que a gente está acostumado, né? Afinal, tu tá com 23 anos, passou, né, por um grande clube que foi o Cruzeiro, depois foi para o La Serena do Chile, estava no Juventude, disputou, né, o Campeonato Mineiro pelo Atlético, e aí chega o Internacional, quando na verdade, né, alguns fazem o caminho inverso, né, com 23 anos estão saindo do Inter e tu está chegando. Como é que foi essa chegada no Inter, esse primeiro contato para vestir a camisa colorada? Eu acho que muitas pessoas chegaram a me falar que era a oportunidade da minha vida, que eu tinha que dar o meu máximo e tal. Mas eu acho que eu cheguei aqui com outro pensamento, com um pensamento mais de deixar as coisas fluírem naturalmente. E acho que isso me deixou mais tranquilo para entrar dentro de campo e conseguir apresentar meu futebol para a torcida. E acho que isso foi algo especial, assim, que me ajudou a crescer meu nome aqui dentro do clube, sabe? Eu acho que eu não deixei essa pressão chegar em mim, como se, o Romulo tá chegando no Inter com, com um histórico que passou por clubes pequenos, que não vai aguentar jogar, que não sei o quê. E acho que eu foquei só em mim, porque acho que apenas eu sei a capacidade que eu tenho e o futebol que eu posso apresentar. Como é que foi, Rômulo? Porque, para quem não te conhece ainda mais a fundo, né, a gente vê o produto final só, né? O Rômulo chegando ao Inter, enfim, é um jogador muito raçudo, né? O que a gente elogia bastante, um cara que não tem bola perdida, que vem jogando muito bem. Mas como é que foi a tua trajetória? Porque tu surge lá no Desportivo Brasil e chega ao Cruzeiro. Conta um pouquinho para nós como é que foi o começo da tua carreira até tu chegar no Inter, né? Vamos passar lá pelo Chile, pelo Juventude, mas primeiro lá o comecinho no Cruzeiro, que foi teu primeiro clube Bem, profissional. uma bem detalhadas que é a história? Não, vamos devagar, vamos pro passo a passo. Eu vou Não, contigo tranquilo. aqui. Vamos Não, junto numa beleza. linha do tempo aqui. Eu acho que a minha trajetória começou lá no Desportivo Brasil, onde na época que era Traffic ainda lá. Cheguei a ficar 4 anos lá, se não me engano, foi no meu segundo ano de desportivo, que é onde eu conheci o Maurício, e aí começou essa amizade de longa data que a gente tem. Depois desses 4 anos, eu recebi um convite do Cruzeiro para atuar pelo Sub-20 lá, e aonde eu acabei me destacando na Copinha, ali no Brasileiro, e aos poucos eu fui ganhando um pouco mais Isso, sub-20 ainda, o Cruzeiro. de Sub-20. E aí eu fui ganhando um pouco mais de nome no profissional, até então, até que o professor Mano Menezes começou a me subir ali para começar a treinar com o pessoal. Eu comecei a ter mais uma intimidade ali, mas claro que não tão próximo, sabe? Na hora que você tá ali no sub-20, você sobe para ir mostrando seu valor, de pouquinho em pouquinho e tal. E a partir disso, ele começou a me levar para os jogos. Acho que, se não me engano, ele me levou para 3 ou 4 jogos. Não cheguei a estrear pelo profissional do Cruzeiro. E no finalzinho ali, onde eles estavam quase acertando a minha compra, que estava eu, Ederson, Maurício. Eles acabaram ficando com Ederson, com Maurício. E na hora que estavam efetuando a minha compra, acabou trocando tudo. Até porque, eu me lembrei aqui agora, o Mano ia fazer um jogo contra o Inter, lá no Mineirão. E o Cruzeiro acabou perdendo de 1-0 para o Inter. E no outro dia, um ou 2 dias depois, eles falavam para mim: depois desse jogo contra o Inter, você vai subir profissional em definitivo. Até então, beleza. E aí o professor Mano acabou perdendo aquele jogo lá, e aí acabou sendo demitido, trocou a diretoria e tudo Foi da mais. Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Putz, 2019, aquela semifinal, acho que foi. Eu tava lá nesse jogo deve aí, é ser. verdade. Acho que deve ser. Eu não lembro muito bem, não.
E aí, 2 dias depois, eles falaram, segura aí um pouquinho mais. Isso aí foi passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e E pro acabou. garoto que é ansioso, né? Tá querendo uma chance no profissional, Pô, que deve ter isso, ficado uma loucura. ali eu tava, pô, que horas que eu vou subir? Pô, quero subir logo, sabe? Aquela aflição de querer estar lá em cima logo em definitivo. Só que acabou não acontecendo, e aí vieram com 2 propostas para mim, do Chile, para atuar no profissional, do Huachipato e do La Serena. E aí eu conversei com a minha família, eu conversei com meus empresários, e a gente acabou optando para ir para o La Serena, onde que, na nossa visão, era onde que eu poderia ganhar uma minutagem no profissional e aí começar de pouco em pouco a minha carreira no profissional. Acabei tendo alguns atritos lá no começo, acabei tendo algumas dificuldades, que foi um país onde eu cheguei, não sabia nada de espanhol, a não sei Nem Buenos Dias, sabe? desenrolavam um buenos dias, um café de la manhã, né? Um Nem, desayuno, uma não, coisa assim, acho que nem nada. isso sabia, nem isso sabia, acho que são Buenos Dias e olhe lá. E aí, de começo, o empresário, o César Godoy, ele foi para lá comigo, ficou acho que 1 semana, e a partir disso daí eu fiquei morando num apartamento lá com um colombiano e com um chileno. Só era Não só com tinha, o não gosto. tinha o brasileiro lá mais, agora tem alguns por lá, né? Mas Não, não tinha, não. né? Na época, quando eu cheguei, não tinha. Aí depois chegou o Lucas Fasson, que jogou lá também, que era de São Paulo, e agora tá lá no Lokomotiv da Rússia. Aí foi um pouco mais tranquilo depois, mas até então era só eu de brasileiro e aprendendo de pouco em pouco a falar o espanhol, né? E aí, as primeiras palavras que você aprende a falar depois que você chega em algum país diferente, acho que são os insultos, né? Começa a É. xingar de pouquinho em pouquinho, e aí no treinamento Até do para dia a dia. dentro de campo tu deve ter aprendido bastante alguns insultos, Não, né? nem demais, tanto que eu discutia lá, velho. Só que na hora que eu ficava na raiva e não sabia xingar espanhol, era em português mesmo. Lá E, tu jogou de lateral direito, né, Rômulo? Se eu e- não tô enganado aqui, né? sim, Porque sim. no Cruzeiro, volante, se eu não tô enganado. E aí, La Não, Serena, começo lateral direito. então, de lateral direito, começou essa história aí lá no Desportivo Brasil, no Sub-17, onde meu técnico Cristóvão falou que você tem uma intensidade alta, você consegue fazer alta quilometragem, e aí que tal você testar um lateral direito, uma nova posição. Aí eu fiquei puto, né? Falei, pô, lateral direito, irmão, o que esse cara quer comigo, né? Aí, primeiro jogo, não fui lá essas coisas, aí depois fui acostumando, e aí chegou outros técnicos lá que falaram, que é importante você fazer mais de uma função, mais de uma posição, que vai ser importante lá na frente e tal. Falei, beleza. Aí eu fui acabando me permitindo mais de fazer essas coisas, sabe? De atuar em outras posições. E depois disso daí, chegando no Cruzeiro, cheguei de volante, só que em alguns jogos fui de lateral e acabei indo bem. E a partir disso daí, no Chile lá, cheguei de volante também. No primeiro ano, acabei não indo tão bem assim. E no segundo ano, eu comecei a ganhar mais minutagem lá no Chile de lateral direito. Até que eu comecei a me destacar lá de lateral direito. E no final do ano, o técnico Jair Ventura me ligou falando que gostaria de me ter no Juventude como volante. E eu disse para ele que precisava de alguns joguinhos primeiro, alguns treinamentos de volante de novo, porque até então só estava de lateral Já direito lá no costuma. time, né? Então, isso é verdade. A gente fala às vezes aqui, né, Rômulo? Claro que a gente não joga bola, quem joga são vocês. A gente fica opinando aqui de fora. Mas daqui a pouco aquela coisa, lesionou um jogador da função. O que aconteceu com o Depena agora, por exemplo, né? O René estava fora e jogou de lateral esquerdo. Já joguei na carreira como lateral esquerdo. Mas ele vinha jogando a carreira toda como um ponta, como um atacante. Essa adaptação de um setor para outro, ela demanda jogos ou é aquela coisa meio andar de bicicleta? Assim, já joguei ali, sei como é que funciona. Como é que é para o jogador dentro de campo essa troca de função? É até legal tu falar sobre isso. Na minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho que você precisa de uns treinamentos antes ali para se habituar de novo com a posição, sabe? Não é tipo, eu consigo fazer ali, então eu vou ali. Eu faço bem, então tá. No próximo jogo eu faço lá, então. Até porque tem alguns técnicos que preferem você jogando nessa posição mais atrás, outros Defensivo, preferem sim. você mais lá na frente, aí depois você acaba se habituando a ficar mais à frente e acaba indo não também com o técnico, porque ele gosta que o lateral seja mais atrás, sabe? Acaba tendo isso daí, por isso que eu falo que eu acho que
eu preciso de alguns treinamentos para me adaptar de novo com a posição. E até então, até porque com o Eduardo Cudê, no jogo que eu joguei de lateral direito, ali contra o Atlético, ele gosta que o lateral fique bem espetado, sabe? E com o Mano eu tinha mais uma liberdade na hora, tipo, de eu ir, de eu não ir, de eu ficar um pouquinho mais, sabe? Mas só que o Cudê, ele prefere que a gente seja mais... Tava falando sobre o Cudê, né? Cortou rapidinho. Desculpa. E aí ele prefere que a gente seja mais ofensivo jogando ali de lateral. E de volante é um pouco mais defensivo. E é uma coisa que eu acho que tem que ser moldada um pouco em mim, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de ímpeto, às vezes, que eu acho que eu me empolgo, sabe, com alguma jogada e acabo focando indo lá na frente direto, sabe, para querer ir lá pro gol. E às vezes eu tenho que me controlar um pouco nisso. Isso é bacana, né, Rômulo? Porque tu chegou no momento do Inter, na verdade, de afirmação, né? Tô vendo aqui que a tua estreia foi contra o Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, aquele empate de 1-1, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas depois tu volta a jogar, né? Tô vendo aqui Atlético Mineiro e Grenal, naquela sequência, né? Desastrosa do Inter, onde o Mano ficou para cair e não cair, e depois ele acaba caindo e vem o Cudê. Só que uma das coisas muito positivas do trabalho do Mano era justamente a tua entrada no time titular, né? Tu foi um cara muito pedido por todos, entrou, estava jogando bem, e aí naquele jogo lá em Bragança Paulista, que é a estreia do Cudê 0-0 contra o Bragantino, tu sai do time. Ele bota o Johnny na primeira função. Como é que foi pra ti essa transição, né, do Mano pro Cudê? Porque tu vinha jogando bem, acaba saindo pra entrada do Johnny, que era um cara que ele já conhecia do outro trabalho, e ainda teve uma lesão. Como é que foi pra ti esse começo, essa transição da troca de técnico? Igual eu tinha falado há um tempo atrás em algumas entrevistas, eu acho que eu precisei amadurecer primeiro para depois chegar aqui numa Série A de novo, porque se fosse o Rômulo de antigamente, eu acho que eu ficaria puto com ele chegando e nem falando nada e me tirando. Tipo, se fosse eu de antigamente, eu já ficaria puto, já ficaria, tipo, não ia querer correr no treino, já ia ficar de mau humor, sabe? E acho que o Cudê, ele chegou aqui no Inter com aquela pressão de ter resultado, chegou com uma pressão de fazer o time jogar bem e tudo mais. E acho que ele optou pelo certo, que foi pegar um time onde já estava mais habituado com ele, que já trabalhou com o estilo de jogo dele, e também do jeito que eu vejo o Johnny jogando hoje, ou do jeito que o Gabriel também está treinando ali de volante, e também eu. Ele gosta que os volantes eles ficam um pouco mais naquela proteção na frente da zaga. Igual eu tinha falado para você aqui, eu tinha muito aquele ímpeto tipo, de dar o passe pro Alan e ir para frente para dar mais opção, sabe? Dar o passe ali pro Maurício e já dar opção lá para ele na frente, sabe? Agora aqui eu tô me controlando mais. É um estilo de jogo dele que eu não era acostumado e que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo e tô me moldando. E é por causa. E também eu já cheguei aqui e falei que para mim, depois que cheguei aqui no Inter, acho que não importa quem esteja jogando e quem entra ali, acho que tem que desempenhar o melhor na função para a gente conseguir sair com os 3 pontos dentro de campo. E acho que isso tá, tá ficando aqui na minha cabeça e é isso que tá me motivando a ficar bem, aquele que geral ali fique bem, que só os 11 ali não vão ganhar um campeonato, e sim um elenco todo tem que estar bem. E acho que é isso que a gente tenta manter ali dentro do nosso grupo. Isso é muito louco, né? Porque a gente também olha o trabalho do Cudê dessa forma e a gente pensa o seguinte, e até falando sobre a função de volante que tu tá citando, né? O Johnny entra e o Johnny com o Mano era um cara diferente. O Johnny chegou a jogar como meia-direita em dados momentos do Inter, ali um pouquinho mais aberto, mais ofensivo. Volta para ser o 5, né? Esse cara mais protetor da zaga. Só que quando o Johnny não tá, a gente tem dúvidas aqui, por exemplo, e até acho que tu pode esclarecer para nós em relação ao que pede o Cudê e como vocês se sentem mais à vontade. Jogou o Gabriel, por exemplo, que a gente sabe que tem uma característica muito particular, né, de ser o ruf-ruf, né, aquela coisa de desarmar, de jogar, né, mais defensivamente. Só que tu entra, por exemplo, no jogo contra o São Paulo,
naquele intervalo e muda completamente o jogo, né? Sendo um cara a jogar para frente, de desarmar e já tocar rápido, e agora a turma fica com aquela impressão de que tu é um cara mais parecido com o Johnny do que o Gabriel. Nem sei fazer juízo de valor, se é bom ou se é ruim, se é melhor desse jeito ou daquele outro jeito. Mas o que pede especificamente pra ti o Kudê, né? Porque a gente vê que tu tem esse ímpeto de chegar na área, já fez gol essa temporada, né? Contra o Vasco, se emocionou lá quando fez o gol, né? No Beira-Rio. Mas como tu te sente mais à vontade jogando nesse modelo do Kudê? É correto dizer que tu é mais parecido com o Johnny do que o Gabriel? Acho que não. Acho que tudo é uma questão de adaptação. No meu caso, eu digo, sabe? Até porque eu acho que para mim também tá atuando numa função como lateral direito, existe também que eu tenho uma característica de ataque, que eu seja ofensivo pro gol. Então, eu acho que essa característica minha de poder atuar tanto na lateral direita como ali de volante e quando eu tô jogando de volante, eu também tá querendo ser presente lá dentro da área, às vezes eu acabo mesclando essas duas características das posições. E com o Kudê eu acho que eu tenho que ficar um pouco mais ali com a obrigação que se passar alguma coisa ali na frente da zaga sou eu, sabe? Eu sei que sou eu, Sim. entendeu? Ali e com o Mano eu tinha um pouquinho mais de liberdade, porém não poderia esquecer da minha obrigação de voltar para trás. E eu acho que o Kudê ele não quer correr esse risco de jeito nenhum, sabe? De passar essa bola ali no meio. E como é que foi aquele gol contra o Vasco, aí dentro da área? Foi o primeiro gol teu pelo Inter, né? Acho que foi o primeiro. Foi. Pô, E aí? eu lembro que o Wanderson bateu escanteio. Eu entrei na área com a intenção que essa bola vai passar. Aí na hora que ela passou, se não me engano, ela desviou em alguém assim, aí eu tive uma reação muito rápida de colocar meu pé e tive a felicidade dela ter ido pra dentro do gol. Aí na hora que foi pra dentro do gol, assim, eu falei, caraca, velho, não tô acreditando. Aí já foi ele pro canto e vocês sabem o restante. Tá, quero saber qual foi a emoção maior agora. Eu vou te botar numa saia justa. A emoção maior, marcar o gol no Beira-Rio contra o Vasco, jogar os 40, quando o Cudê chega em ti no intervalo lá no Maracanã contra o Fluminense, tá, o Rômulo, o Johnny tomou o cartão aqui, tu vai jogar, semifinal da Libertadores do Maracanã, ou se Uhum. foi o Grenal agora do final de semana com a vitória do Inter? Qual foi a emoção maior das três? De verdade, o meu gol. Ah, é? Por quê? Eu acho que é porque é algo que eu não imaginava que aconteceria em tão pouco tempo, sabe? É algo que quando eu cheguei aqui, eu tava na minha cabeça era para mim ficar tranquilo, porque eu tava vindo, obviamente, de clube pequeno e não tava imaginando ganhar oportunidades tão rápido assim, teria que mostrar meu valor no treinamento no dia a dia. E acabou que foi diferente. E por isso que na hora que sobrou aquela bola ali, foi um sentimento tipo assim, caraca, tá acontecendo realmente, sabe? Eu acho que o Grenal ali é óbvio que é um clássico, pô, a gente tem que ganhar, mas é um jogo que já passou também. Eu sei que aqui o clássico pesa muito, já ouvi falar de muitas pessoas aqui que o clássico pesa muito, que é muito importante, e fiquei feliz demais também de ter ganhado o Grenal ali. Acho que é isso. Sobre a Libertadores, Rômulo, porque esse jogo que eu citei, esse empate contra o Fluminense, que tu participa, né, no jogo da volta, tu não chega a entrar, Uhum. é um jogo que a gente ficou com dois corações, né? Porque o Inter ele faz um grande jogo e o Inter para mim vem jogando bem nos últimos jogos, mas não vinha conseguindo resultado no Campeonato Brasileiro. Fez o 2-1 contra o Fluminense e toma aquele golzinho no final com um jogador a mais, né? E vem para o Beira-Rio para tentar vencer. O Inter Uhum. divulgou até os bastidores do Grenal, né? Vocês no vestiário ali e tal. E o que me chama a atenção é que vocês, jogadores, entre vocês e com o próprio Eduardo Cudê, citam muitas vezes essa perda da vaga para a final, né? O Beira-Rio da forma como foi, ruas de fogo. Como é que foi o pós-Fluminense, né? Esse sentimento de deu na trave e a remobilização num espaço tão curto para o Grenal? Porque, enfim, é uma eliminação na quarta de noite, um Grenal no domingo, uma eliminação muito doída para todos nós colorados. Queria que tu contasse um pouquinho de bastidor para a gente, como é que foi esse pós e se já deu para digerir um pouquinho a derrota do Flu. Querendo ou não, fica aquele gosto amargo, sabe? Porque a gente sabe que a gente está apresentando um futebol de extrema qualidade, a gente sabe que a gente tem um elenco com nível altíssimo e que a gente, eu não sei se é essa a expressão certa a falar, mas que a gente estava
com a Libertadores na nossa mão, só faltava a gente querer um pouquinho mais, eu acho. Até porque nós tivemos a oportunidade de matar o jogo e, infelizmente, a bola acabou não entrando. E eu acho que por aqueles contra-ataques que a gente teve ali, e acabou não matando não fazendo gol, a gente ficou com aquele sentimento, caraca, velho, era pra ter feito, era pra ter matado o gol. Mas isso entra dentro de campo, Rômulo? Vocês vendo assim, aquela coisa do quem não faz leva, chance em cima de chance, e não faz, e não faz. Fica esse sentimento pra vocês dentro de campo também, ou na hora nem dá pra pensar? Eu acredito nisso, eu particularmente acredito. Não sei o restante, mas eu particularmente acredito, porém, na Libertadores ali, na hora que a gente acabou não fazendo na primeira oportunidade clara que a gente teve, mas mesmo assim eu tava, não, vai dar certo, essa daqui, fica tranquilo que vai ter outra, relaxa que vai ter outra, fica tranquilo, relaxa. Eu tava com esse pensamento, sabe? Eu não tava com aquele pensamento, pô, quem faz leva, sabe? Até porque eu não queria estar com essa energia negativa. Eu acho que estava com o pensamento muito positivo, até porque, por isso que eu fiquei triste demais na hora que a gente acabou levando o segundo gol ali. E no vestiário depois, como é que foi? Luto. Ninguém falando nada. Só a gente ficou calado, sem acreditar, olhando pro lado assim, e ninguém falando nada, sabe? Só que daí, vou falar do Gabi, do Ruf. O Gabi chegou, falou que infelizmente isso daí acontece. É claro que a gente fica com um sentimento ruim, só que foi no domingo o Grenal, né? Se não me engano. Foi, domingo. Aí ele chegou e falou assim, mas infelizmente acontece, é bola pra frente e no domingo a gente tem um Grenal, é um jogo que a gente precisa chegar. Se não me engano, desculpa, tá? Eu não sei, eu não lembro se foi o Ruf ou se foi o Rocher que falou com essas palavras, tá? E aí falou que era um jogo pra gente virar a chavinha, que era um jogo pra gente mostrar ali que passou, infelizmente, a Libertadores, porém a gente tem o brasileiro pela frente. A gente está muito focado para chegar nesse brasileiro agora, nesses últimos 12 jogos. 12 ou 13, acho 12 jogos, né? 12. 12 jogos. Eu tô com 12 na cabeça, que o Cudê falou no pós-jogo do Grenal, e nós pegamos pro torcedor também, né? 12 em 12. Eu não sei se é possível ganhar os 12 em 12. A tabela é difícil. Não, Mas é difícil. imagino que para vocês também fique o gostinho, justamente pela eliminação da Libertadores, de jogar a Libertadores de novo, né? E o Inter ficou para trás no Campeonato Brasileiro. Vocês têm o sentimento de que ainda dá? Ou vocês olham a tabela ou não é o momento? É só pensar Não, no ó, jogo e ir para cima do Bahia e começar a ganhar pontos, afinal, né? não, Faltam só 12 jogos. Faltam 12, pode ser positivo, né? Para quem tá na frente, pô, tem uhum. muito jogo ainda, mas para quem tá para trás, falta pouco, né? São Não, poucos pontos em disputa. a gente sabe que essa tabela de jogos que a gente vai ter vai ser muito difícil, porém a gente acredita muito no nosso elenco. Muito, muito mesmo. Acho que tá todo mundo ali fechado. E a gente também conversa entre a gente sobre esses 12 jogos que faltam e a gente tá com a confiança lá em cima, sabe? Que a gente tem a capacidade extrema para conseguir vencer esses 12 jogos e pegar essa vaga da Libertadores para a gente novamente, para disputar no ano que vem. Rômulo, pra gente fechar, né, para acalmar um pouco o torcedor do Internacional, teu contrato tá acabando, né, tu pertence ao Atlético, né, algo entre os clubes, mas tu fica pro ano que vem? Qual o teu sentimento? Já falou com o teu empresário em relação a isso? Vai permanecer? É claro que a gente sempre fica, a gente tem essas conversas entre a gente, só que eu tento não comemorar antes que algo se concretize, porque eu não quero gorar, não quero, tipo assim, Aquela que, história do Cruzeiro lá do profissional, né? entendeu? Lembrei. Sim. Eu tô com isso na cabeça, não quero comemorar até na hora que algo se concretize, até porque, por isso que eu tô com meu pé no chão, tranquilo, continuar fazendo o mesmo desde que eu cheguei aqui, chegar treinando firme nos treinos, buscando a evolução sempre, e acho que eu tô focado nisso e nesses 12 jogos do Brasileiro. Aí na hora que a gente assinar o contrato, em definitivo, a gente vai comemorar. Mas se depender de ti, permanece ano que vem. Claro, é óbvio, até porque acho que quando você chega em algum lugar que você se sente abraçado pelo clube, pelos jogadores, você consegue exercer
um 100% do seu futebol, sabe? Você consegue se sentir em casa, você consegue sentir a vontade para apresentar aquilo que você sabe fazer de melhor. Por isso que, é claro que se depender de mim, é óbvio que eu gostaria de ficar. Rômulo, obrigado por atender o Voz do Gigante, sorte na caminhada, a gente vai estar com vocês aí, né, na cobertura dos 12 jogos, dentro e fora do Beira-Rio, e torcendo por essa arrancada, né, 12 vitórias em 12 jogos no Campeonato Brasileiro, para quem sabe, né, na próxima Libertadores, não ficar no quase, mas quem sabe chegar aí ao tricampeonato. Obrigado por atender e boa sorte em Salvador. Valeu, Lucas. Brigadão, viu? Um prazerzão ter falado com vocês aí. Tamo junto. Valeu, Rômulo. Aquele abraço. A gente se vê, gente. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever. Fui!